O primeiro tópico que nos traz aqui hoje vai ser sobre trabalhar de casa. Paulo, o que é que tu achas sobre o assunto? No geral, a sociedade trouxe para aí 10 anos de evolução em meia dúzia de dias. Profissões que hoje estão a lecionar, por exemplo, os professores. Pessoas que tinham muito pouco jeito para participar em qualquer coisa que envolvesse videoconferências e afins, hoje são ases, partilham os seus documentos, mostram, ultrapassam tudo quanto é obstáculos tecnológicos e, acima de tudo, o que eu noto é que a maior parte das pessoas não tem saudades nenhuma das reuniões inúteis, do trânsito todas as manhãs e todas as noites. Muita gente acordou para um bravo mundo novo em que nós agora nos encontramos, com muitos vícios do antigo que provavelmente nunca regressarão. A ideia que eu tenho é que nós vamos sair, obviamente, desta crise sanitária e do problema em que estamos neste momento envolvidos, mas vamos sair para uma realidade diferente daquela que tínhamos quando entramos. Estou 100% convencido disso. Uma das estatísticas que eu vi sobre o trabalho de casa, de forma que isto poderia ser um bocadinho mais complicado, 37% das pessoas que responderam a uma espécie de inquérito disseram que trabalhar de casa era mais difícil. Pedro Aniceto, tens notado alguma diferença no teu horário quando trabalhas agora de casa, quando estás no escritório? Tenho de que maneira? Eu talvez não seja o... Eu tenho uma disciplina de trabalhar em casa que é muito similar à disciplina de trabalhar no escritório, exceto a deslocação. Há uma determinada hora que começo, há uma determinada hora que acabo ou que faço uma pequena pausa, porque normalmente, como trabalho em equipa, posso sempre pedir a alguém que assegure a cobertura de algum tempo, mas aquilo que noto é que trabalho muito mais. A produtividade é bastante maior, até porque neste momento a pandemia obriga-me, em termos de fluxo noticioso, eu trabalho com informação e com um portal de informação, e obriga-nos, não é só a mim, a trabalhar a um ritmo muitíssimo superior àquele que estávamos habituados. Uma coisa é tu teres tempo de programar o teu next move em termos de redes. Outra coisa é as coisas estarem a acontecer, porque há uma conferência de imprensa e de repente entram os números de Itália, ou os números de Espanha, ou os números do Reino Unido, e essas coisas têm prioridade neste momento sobre a informação. Em termos do pijama, não tenho nada essa mecânica, portanto eu não misturo. Aliás, mesmo fisicamente, no sítio onde estou, ele é afastado. Também não tenho crianças, o que é uma coisa que eu vejo que os meus amigos que têm crianças, é brutalmente difícil tu prestares atenção a uma reunião mais ou menos chata, mais ou menos interessante, mais ou menos produtiva, com o miúdo a dizer ao pai onde é que está o meu balão vermelho, que não sei o quê. Percebo isso perfeitamente e que é angustiante e estressante. Para quem consegue fazer essa divisão casa-trabalho, mesmo sem sair de casa, o ritmo de produção é bastante superior e noto que as pessoas chegaram rapidamente a essa conclusão, que é, eu preciso desligar porque estou sempre dentro do escritório, mesmo à noite, mesmo fora dos turnos das minhas equipas, eu não resisto a dar uma olhada ao que é que está a acontecer, não é? Há um chat comum, há um stress que pode acontecer e em qualquer altura tu podes alinhar como se estivesse às 10 da manhã, mesmo sendo 11 da noite, estás a trabalhar e não tem qualquer diferença. Eu hoje levantei-me aqui da cadeira às 6 da tarde, fui apanhar ainda um bocadinho de sol ali fora e disse, caramba, eu só ao almoço é que me lembro de ter vindo aqui. Portanto, para a minha experiência, a produção é muitíssimo maior do que estando no escritório. 72%, 73% das pessoas dizem que atendem o telefone fora de horas de trabalho. A tecnologia, como elas utilizavam, também veio a alterar a forma como encaravam a relação empregador-empregado. Armando, achas que esta nova forma de trabalhar veio revolucionar a forma como as empresas disponibilizam tecnologia aos empregados e a forma como os empregados procuram nova tecnologia? As duas coisas, começando pela última,
vai colocar em causa algumas relações laborais e a forma como encarávamos o que era o trabalho tradicional e até que ponto é que nós conseguimos ser produtivos fora do local de trabalho. Há alguns estudos que dizem que tu, na realidade, só precisas, para fomentar o que são relações, porque é importante, e nós latinos valorizamos essas relações, conseguimos ter, se assegurarmos pelo menos 2 dias da semana com outras pessoas, seria o suficiente. O resto, para quem é trabalhador do conhecimento, porque há profissões que não é possível fazê-lo, mas para trabalhadores do conhecimento, 2 dias por semana era o suficiente para fomentar essas relações de confiança com colegas de trabalho, e o resto podiam fazer de casa. Isso até que ponto é que no médio prazo vamos ter alguma alteração nas relações laborais com pessoas disponíveis a negociar contratos de trabalho distintos de forma a poderem fazer remotamente? E, por exemplo, ver-se isso no commuting, no trabalho de casa. Muitas pessoas vão-se aperceber que perdiam grande parte do tempo neste trabalho de casa e que assim podem ganhar alguma qualidade de vida. Do lado das ferramentas e do que é que os empregadores têm que dar, é curioso que nestes primeiros dias o que verificamos é muitos desinvestimentos em tecnologia de marketing, em tecnologia na área de B2B, transitaram de coisas, de algumas tecnologias que, desde CRM, desde o que chamam de transformação digital em sentido lato, para ferramentas de colaboração, ferramentas de voz, e perceberam que conseguem desempenhar grande parte dessas tarefas, as equipas aprenderem a viver isso numa nova realidade. Como é que há check-ins, há reuniões, como é que as pessoas fazem reuniões, o tipo de uso que fazem, por exemplo, têm que começar a prestar atenções como que os ruídos de fundo são realidades que antes a maior parte das pessoas não estava habituada e que agora é algo que tiveram que se tornou-se muito mais... Deixa-me só meter aqui uma colherada. Nós não nos apresentamos, mas lá para fora quero dizer-vos, somos todos trabalhadores digitais. Para nós é mais fácil. Eu faço também um part-time como num strip club, mas para nós é mais fácil mudar. Agora vamos olhar para profissões que poderiam mudar, aos nossos olhos poderiam perfeitamente mudar, mas que não mudam ou por fatores culturais ou por fatores tecnológicos. A incapacidade tecnológica ainda, apesar do Paulo ter dito que de repente toda a gente se transformou num as das telecomunicações, não é bem assim, porque o meu telefone continua a tocar demasiadas vezes ao dia com perguntas estranhas, com coisas que me fazem sorrir, porque são as mesmas perguntas pelas quais eu já passei há 30, há 40 anos. É a curiosidade das pessoas, como é que acontece. Portanto, aqui o grosso da coluna são profissões que podem mudar, mas que efetivamente ou não mudam porque a empresa não consegue fazer o salto de toda a gente. Ainda há, no mundo do país real, um sítio onde o computador é uma tipo carro de serviço. Não é para todos, é assim uma coisa para distinguir o operariado. Pedro, para essas pessoas os próximos tempos vão ser provavelmente dramáticos, infelizmente. Eu quero só pegar numa coisa que vocês mencionaram, que é a questão dos horários de trabalho. Eu acho que empregadores e empregados vão ter que aprender disciplina. Neste novo mundo, os horários são mais importantes do que provavelmente eram no antigo. Isto porque no antigo as pessoas chegavam a determinada hora ao escritório e estavam, entre aspas, a cumprir o horário. E quando saíam, deixavam de estar à mão de semear e, portanto, estavam a cumprir o horário. Com a virtualização desta ligação, é tremendamente importante que as pessoas aprendam a inibir-se de ligar, de chamar no Skype, qual for a ferramenta que as pessoas utilizam para comunicar, fora daquilo que são as horas normais. Ou seja, as pessoas têm que aprender alguma disciplina. Isto em Portugal provavelmente vai ser muito mais complicado do que em países como a Alemanha, não é? Porque nós somos indisciplinados por natureza. Mas é muito importante, acima de tudo, que diretores e as pessoas que dirigem pessoas as levem a ter comportamentos equilibrados, ou seja, a não trabalharem 12 horas por dia, porque ao fim de uma dúzia de dias estão a perder o funcionário maravilhoso que tinham antes para ter uma pessoa que está absolutamente desgastada pela situação. As pessoas precisam de encontrar um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional
mesmo quando o espaço é o mesmo, que é o caso com as pessoas que estão atualmente fechadas em casa. Acham que isso vai alterar também a forma como as pessoas olham para a tecnologia, ou seja, vai causar um desgaste quando as pessoas... A escravidão, não sem dúvida nenhuma. Há pessoas que já me dizem eu sou escravo do meu WhatsApp. Eu, por exemplo, vamos lá ver, eu sou o tipo que acha estranho se ao fim de 10 minutos alguém não respondeu a algo que eu perguntei no WhatsApp. No entanto, há pessoas que seguem a sua... vou-te dar um exemplo. Eu hoje enviei, era perto do 12:30, um conjunto de questões a uma pessoa que é muito pouco dotada tecnologicamente, e às 2 horas ele respondeu. Portanto, o tipo, para ele, o WhatsApp não é uma ferramenta que o acompanha ao almoço. Eu nem sequer tenho as notificações ligadas do WhatsApp. Vejo o WhatsApp quando calha, portanto, vejo se tem alguma notificação à minha espera ou não, mas não ouço ruído, aquilo não me interrompe, etc, etc. Mas há aqui uma discussão sobre separar o profissional do pessoal. Mesmo as próprias empresas têm que separar o que são ferramentas de trabalho e as ferramentas de comunicação e de lazer das pessoas. E isso, porque repara, alguém na Alemanha, acho que é na Alemanha, na França, que isso já foi levado a um... Em França. Em França que foi levado a um ponto que simplesmente estás se o WhatsApp não é uma ferramenta corporativa, estás proibido de contactar o teu colaborador através do WhatsApp. Acho que o direito a desligar. Exatamente. Mas repara, eu acho que obviamente nessas relações entre pessoas profissionais tem que haver acima de tudo bom senso. Bom senso, alguma disciplina. Eu não tenho nada contra pessoas com quem trabalho me enviarem SMS, WhatsApp, seja lá o que for. Acho é que o devem fazer com critério. Ou seja, se têm algo que pode esperar pelo dia seguinte, não me mandem uma mensagem às 2 da manhã, não é? Quer dizer, a essa hora é suposto não estar a trabalhar. E repara, enquanto o mail é lido quando as pessoas querem ler, as notificações dos Skypes, dos WhatsApp, etc, etc, em muitos casos fazem barulho e vibram e geram intrusão na vida pessoal das pessoas. E obviamente que o bom senso dita que nós devemos evitar ser excessivamente intrusivos na vida dos nossos colegas com quem trabalhamos, não é? Somos todos do not disturb. Pronto, e há o outro caso, que presumo que também haja estatísticas, que são aquelas pessoas que estão doidinhas de voltar à situação anterior. Penso que será uma minoria, mas que também existe porque são pessoas que, por exemplo, não têm um suporte social adequado para viverem durante muito tempo sozinhas e trancadas em casa. Quando pessoas que vivem sozinhas ou que têm más relações com a esposa ou com o marido... essas pessoas, obviamente, ou que têm os filhos em casa, e eu não quero dizer que estar em casa com os filhos seja desagradável, mas torna de facto trabalhar e torna de facto não desligar também da família algo que vai tendo o seu peso ao longo do tempo. E, portanto, pessoas que estão nessa situação, assumo eu, que estejam doidas para ir descansar um bocadinho na sua vida, pela vida profissional, deslocando-se ao escritório, saindo um bocadinho de casa, não tendo lá a mulher, os filhos, etc, etc. Presumo que aconteça também, mas presumo que seja minoritário. Tens alguma estatística, Vítor? Essa era uma pergunta da Algebara, mas acho que não tenho nenhuma estatística sobre isso. Pessoas que querem voltar, não é? É que eu penso que deve ser uma minoria, até porque muita gente tem medo também de voltar. Ou seja, toda a gente já percebeu que um regresso prematuro à, entre aspas, normalidade, provavelmente vai dar origem a um problema gigantesco em pouco tempo, não é? E, portanto, as próprias pessoas neste momento já têm algum receio também de se lançarem para a parte funda da piscina. A estatística que eu tenho, quer dizer, não tenho dados sobre se as pessoas querem não voltar mais cedo ao trabalho. Obviamente, presumo que toda a gente que está habituada a ir para o escritório, alguns vão querer trabalhar de casa, porque entretanto pegaram-lhe o gosto, e outros estão tão fartos de estar em casa e querem voltar para o escritório, sobretudo aqueles que não têm condições. A estatística que eu tenho diz que metade das empresas não proporcionou ferramentas aos trabalhadores para eles trabalharem de casa, ou seja, eles têm de trabalhar com o computador pessoal que têm em casa, porque o de escritório não puderam levar, ou a empresa não disponibilizou isso. Curiosamente, cerca de 20% disseram que isto ia mudar a forma como elas se iam vestir para o trabalho. E o que é curioso. Trabalham de pijama o dia todo. Exatamente. O que é curioso. Eu presumo que haja muita gente que vem com as calcinhas do pijama e a camisa e o casaco.
Vem de gravata e calça. Exatamente, vem de gravatinha, camisa e um casaco, pá, e depois eventualmente está nua para Isso é mito para urbano, baixo. isso é mito E desde que urbano. não se levante, pá, Isso é não mito é um urbano. problema grave. Então põe-te em pé, Pedro. Exato, Pedro, Mito prova. urbano. Às 8 da manhã estou pronto para enfrentar o meu dia. Essa coisa do pijama em casa, para já eu não, pijama é uma coisa que eu desconsidero completamente. Mas há que ter. Eu passei uma fase profissional da minha vida muito aborrecida, 7 meses permanentemente em casa. E na primeira fase, em que estava um bocado desazado, em que estava completamente desajustado porque não estava habituado a fazê-lo, tive que criar esses horários, essas rotinas, os horários. Chegava à 1 da tarde, eu largava aqui o escritóriozinho e ia arejar, nem que fosse ao quintal ou como fosse sentar lá fora a apanhar um bocadinho de sol, porque passados uns 15 dias aquilo já não batia nada com nada. A pessoa desequilibra por completo. E esta ansiedade, este medo, eu vejo, pelo tráfego do WhatsApp que recebo, que as pessoas veem uma notícia boa, não reagem. Veem uma notícia de um tipo que conspira, que diz que o Luc Montagnier, acho que está um bocado passado da cabeça, e segundo os colegas, não sou eu que digo, quem sou eu para chamar nomes ao homem, vem para aí falar em teorias de conspiração. Há 7 ou 8 pessoas do meu círculo mais próximo que tenta confirmar comigo, como se eu fosse um perito em virologia, a dizer isto será verdade, serão os chineses, serão não sei o quê. Portanto, as pessoas estão com necessidade que alguém lhes diga coisas más. Porque já que a as boas. internet nisso não ajuda nada. Nada, Há uma série de nada mesmo. peritos instantâneos cada vez ligam ao YouTube, quer dizer. Mas como faz parte do ser primata, que é prestar atenção das coisas que nos podem fazer mal. Portanto, nós estamos estimulados para prestar atenção ao negativo. O positivo, nós achamos que aquilo nos vai colocar em causa a nossa Mas sobrevivência. atenção, o problema não é novo. Eu conheço uma série de médicos que me disseram que as pessoas atualmente entram no consultório com o diagnóstico feito e a sugerir se não devem tomar um medicamento X. Ok. Há uma velha piada até que diz que o paciente confessa que foi ao Google ver e que vem ali pedir uma segunda opinião e o médico manda ver o bingo.